O circo está pegando fogo com Lula e Davi Alcolumbre dentro. Para quem é do mundo das artes marciais, como eu, é como assistir a uma luta em que você torce para que os dois apanhem e percam. Tipo Samuel contra Johnny MC. Explicando aqui rapidamente o contexto para quem não acompanhou todos os fatos. Luiz Roberto Barroso decidiu se aposentar antecipadamente do Supremo Tribunal Federal 8 anos antes do prazo que ele ainda teria na corte. E isso, coincidentemente, abriu mais uma vaga para que Lula indicasse mais um militante para ocupar uma das 11 cadeiras mais poderosas do país por um período de tempo muito maior. Para o preenchimento dessa vaga, no entanto, o indicado do presidente da República precisa participar de um teatro que acontece no Senado, chamado Sabatina, onde senadores dentro de uma comissão fingem que estão avaliando o notável saber jurídico do indicado, o indicado finge que respeitará a Constituição e que será imparcial dentro da Suprema Corte, e os senadores então votam pela sua aprovação. Todo esse processo previsto na Constituição Federal, teoricamente para garantir que apenas pessoas devidamente preparadas e com o mínimo de ética profissional entrem no STF, na prática, serve apenas para que o velho e sujo jogo político aconteça. No caso dessa vaga deixada por Barroso, Lula indicou Jorge Messias, que hoje chefia a AGU e a instrumentalizou para militar em favor do próprio Lula, mas já atuou até como office boy de Dilma Rousseff na época em que ela era presidente da República e Lula estava correndo o risco de ser preso. Naquela época ele era mais conhecido como Bessias, inclusive. O nome indicado por Lula, no entanto, não agradou a alguns dos seus aliados, aqueles que têm trabalhado arduamente em favor do petista pelo menos desde 2022, como Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pois ambos queriam que um dos seus queridos amigos, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fosse o indicado por Lula para o Supremo. Como já era de se esperar, a amizade sincera e a proteção mútua entre eles ficou em segundo plano, pois dessa vez, como raramente acontece, os interesses dos diferentes personagens nessa história não são convergentes. O mesmo Davi Alcolumbre, que fez campanha descarada para Lula em um evento do governo no seu estado alguns meses atrás, agora resolve disputar uma queda de braço com o governo Lula para ver quem consegue mostrar que tem mais poder. Lula indicou Messias para a vaga e já começou a sua articulação para que o Senado o aprove sem nenhum imprevisto. Alcolumbre bateu de frente e marcou a sabatina já para o próximo dia 10, fazendo com que Messias não tenha tempo suficiente para comprar votos dos senadores necessários. O governo Lula, diante da situação, resolveu atrasar a entrega ao Senado da mensagem e da documentação necessária para oficializar essa indicação. E então chegamos ao episódio mais recente dessa briga. Neste último domingo, dia 30 de novembro, Davi Alcolumbre emitiu uma nota oficial que foi publicada no site do próprio Senado, criticando a demora do governo Lula para o envio dessa mensagem ao Senado. Ele já começa dizendo que é nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. A acusação é verdadeira, mas é o cúmulo da hipocrisia o fato de ser Davi Alcolumbre que está a fazendo. Enfim, um pouco adiante na nota, ele afirma: se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro ao STF, também é a prerrogativa do Senado de escolher, aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental que, nesse processo, os poderes se respeitem e que cada um cumpra seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. Feita a escolha pelo presidente da República, publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar intervir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Mais uma vez, tratam-se de afirmações verdadeiras, mas ditas por alguém que não tem moral nenhuma para falar sobre isso. Alcolumbre chega a argumentar ainda que o agendamento dessa sabatina para o dia 10 é para evitar protelação, que em outros momentos foi tão criticada. Mas esquece de mencionar que, no caso da indicação de André Mendonça ao STF, foi ele próprio, Davi Alcolumbre, o responsável por protelar por meses o processo no Senado, enquanto ele era presidente da CCJ.
Só que tão suja e hipócrita quanto a nota de Alcolumbre foi a resposta do governo, que foi dada através da ministra responsável pela articulação com o Congresso, Gleisi Hoffmann. Ela teve a cara de pau de escrever em suas redes sociais: jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. É muita hipocrisia. O próprio Lula já admitiu várias vezes que negocia cargos de ministro dentro do seu governo com partidos políticos para construir o que ele chama de governabilidade. E no caso das emendas, eu até poderia citar as inúmeras vezes em que o governo acelerou a destinação de emendas às vésperas de votações importantes no Congresso, mas nem será preciso, pois a própria indicação de Messias foi acompanhada da liberação de pelo menos 807 milhões de reais em emendas para parlamentares. Ou seja, Gleisi está mentindo na cara dura, como já é de praxe. Resgatando a analogia que eu fiz das artes marciais, é como se Lula e Alcolumbre estivessem lutando boxe, mas ambos estivessem golpeando com a canela na frente do árbitro mesmo e sem a menor vergonha. Como eu falei anteriormente, essa é uma luta que a gente torce para que os dois percam. O problema é que, apesar dos personagens, essa luta não tem a menor graça para nós, cidadãos brasileiros, porque no fim das contas, quem está pagando por tudo isso somos nós. Agora, não tem como falar sobre esse assunto sem acabar colocando a Globo no meio da história. Primeiro por conta da manipulação sobre a opinião pública, mostrando revolta diante do jogo sujo feito hoje por Davi Alcolumbre contra a indicação de Messias, mas sem falar uma palavra sobre o jogo sujo feito pelo governo Lula ou feito pelo mesmo Davi Alcolumbre em favor do governo Lula em tantas outras ocasiões. E segundo, porque é esse pessoal da Globo que recebe em primeira mão as fofocas, por exemplo, dos ministros do STF. No início da tarde de hoje, Andréa Sadi trouxe na Globo News alguns relatos de ministros do Supremo e outras fofocas dos bastidores de Brasília. O Supremo, com quem eu conversei, estão olhando de forma perplexa para esse cabo de guerra que foi instalado, efetivado por Davi Alcolumbre na visão deles. Porque eles dizem assim, tudo bem, uma vez superar, o Davi Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco, mas uma vez superada essa etapa, você tem que tocar a bola, vira a página e vida que segue. Não foi isso que o Davi Alcolumbre fez na visão deles. Eles estão perplexos porque, mesmo no caso do ministro André Mendonça, que foi muito grave, vocês vão se lembrar, o ministro André Mendonça ficou sendo cozinhado ali 5 meses na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O Alcolumbre era o presidente da CCJ à época e ele ficou ali enrolando, arrastando aquela sabatina, também em busca de alguma negociação, alguma articulação. E ali, até uma fonte me ligou no final de semana para dizer, teve requintes de crueldade na visão de aliados do André Mendonça, o que foi feito com ele naquele momento. Inclusive RP9, a questão das emendas, tudo na mesa ali sendo negociado às claras para que ele não fosse aprovado. Porque na semana passada eu disse aqui que está sendo pior com o Jorge Messias, aí me procuraram no final de semana para dizer, não, ele também trabalhou para derrotar o André Mendonça. Foi muito pior porque ficou ali cozinhando. E do Messias está marcado para o dia 10 de dezembro. E aí, essa turma do Supremo tem conversado com os senadores, como eu coloquei aqui na semana passada, entrou em campo para ver se consegue os votos para o Jorge Messias. E tem ouvido dos senadores que é um pedido do Davi Alcolumbre. Então, assim, isso é o lado do Supremo. No Palácio do Planalto, o Palácio do Planalto sempre teve como principal aliado no Congresso o Davi Alcolumbre. Ainda ali na campanha de Lula, vocês vão se lembrar disso, o presidente não tinha nenhuma relação com Arthur Lira, presidente da Câmara, mas ele tinha uma excelente relação com o Rodrigo Pacheco, teve um encontro ali com o Pacheco e já de olho nessa aliança com o Davi Alcolumbre, porque mesmo se as pautas passassem na Câmara, na visão do governo você tem um goleiro ali que é o Senado, que é o Davi Alcolumbre. Isso funcionou por um tempo, até que esbarrou nessa agenda pessoal do Davi Alcolumbre. Para começo de conversa, ministro do STF não tem que mostrar perplexidade ou manifestar qualquer outro tipo de opinião sobre esse caso. Essa história de dar pitaco através de jornalistas é só mais uma comprovação de que a Suprema Corte está hoje muito mais dentro do meio político do que do Poder Judiciário. Agora, qual é o resumo de toda a ópera após essas fofocas trazidas por Andréa Sadi? Bom, trata-se de uma confirmação de que Lula e seus aliados estão provando do próprio veneno e não estão sabendo lidar com isso. Rotineiramente, o governo Lula consegue barrar pautas no Congresso Nacional através do controle sobre as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Quando não consegue dessa forma e um projeto acaba sendo aprovado, um projeto ao qual o governo se opõe,
o governo imediatamente judicializa o caso, recorrendo ao STF, onde a sua vitória já é certa. E nesse tipo de situação, Jorge Messias tem exercido um papel crucial para Lula nesses últimos quase 3 anos. Só que agora, quando se trata da indicação do próprio Messias ao STF, o governo não tem como ser socorrido pela Suprema Corte e acaba ficando nas mãos do seu aliado Davi Alcolumbre, que, ironicamente, não tem se mostrado muito aliado nesse momento. Para resolver esse impasse, seguindo o modus operandi petista, me parece que a solução mais plausível nesse momento seria que outro ministro, como Carmen Lúcia, por exemplo, confirmasse a antecipação da sua aposentadoria, assim como fez Barroso, para que Messias e Pacheco pudessem ser acomodados neste momento no Supremo. Parece absurdo? Parece, mas sinceramente eu não duvido de mais nada.